Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação orientada a objetos. Dando continuidade no conteúdo, hoje nós vamos conversar sobre os atributos de uma classe. Vamos falar sobre agregação e composição de classes, que é aquele tipo de relacionamento que nós vimos na modelagem, na análise orientada a objetos e como que a gente faz uma listagem de atributos de um objeto após instanciado. Bom, os atributos de uma classe, no momento que a gente vai instanciar o objeto a partir dessa classe, eles aceitam valores pré-definidos, desde que isso tenha sido previamente modelado na classe. Vamos supor, por exemplo, que determinado banco ele tem um limite padrão para todas as contas, mas para determinadas contas eu consigo personalizar esse limite. Mas por padrão esse limite é R$1.000. Como que seria a classe conta desse banco nesse cenário específico? Seria quase igual à classe conta que a gente já definiu nas aulas anteriores. A diferença é que no parâmetro limite do método init, eu vou determinar um valor fixo, R$1.000. Nesse caso aqui. Porque esse é o valor padrão. No momento que eu vou instanciar esse objeto da classe conta, eu posso omitir o quarto parâmetro. Então eu tenho que passar um número, que é 1, 2, 3, dígito 4, o titular, que é João, o saldo, que é R$120, que foi o depósito feito no ato de abertura da conta, e eu simplesmente omiti o limite. Se eu faço a omissão desse atributo, dessa classe conta, automaticamente o self.limit vai receber o limite padrão definido. Mas eu posso determinar esse limite de modo fixo. Se eu passar esse limite, ele vai ser configurado de acordo com o que eu passei. Por exemplo, se na hora da criação eu definisse um limite de R$500 aqui, esse valor 500 iria sobrepor esse 1.000. Esse 1.000 é só quando nada é passado. E como que seria um caso de agregação de classes dentro desse problema? Dentro dessa classe conta, eu posso adicionar quantos atributos eu quiser. No caso, lá eu só tenho atributo do nome do titular, mas eu poderia ter sobrenome, CPF, RG, enfim. Mas se a gente pensar melhor, a classe conta, ela não tem nome, ela não tem sobrenome, ela não tem CPF, ela possui titularidade, que é vinculada a um cliente. Mas cliente também é uma classe. Eu tenho a classe conta bancária e tenho a classe cliente. O cliente possui a conta. Esses atributos de cliente, que é nome, sobrenome, CPF, eles iriam para a classe cliente. Então a gente teria uma separação de classes, mas elas estariam agregadas pelo relacionamento. Nesse caso, o cliente possui conta, ou conta agrega a cliente. Por que é uma agregação? Porque um cliente ele existe sem uma conta, mas não o contrário. Como um cliente possui uma conta, né, ou uma conta é possuída por um cliente, é um caso de agregação, porque se eu tiro essa conta, se ela não existe mais, o cliente continua sendo cliente do banco. Por isso que é uma agregação. É um conceito lá da modelagem segundo o paradigma da orientação a objetos. Para fazer essa agregação, eu vou usar o recurso de que os atributos de conta também podem ser referências para outras classes. Então, se a conta pertence a um cliente, se o cliente possui conta, na criação da conta, eu preciso dizer de quem é aquela conta, de qual cliente. Mas como que ficaria a classe cliente? Eu estou definindo a classe cliente com 3 atributos, nome, sobrenome e CPF. E a classe conta continua com 4 atributos, só que no lugar do nome do cliente eu estou passando um objeto cliente. Que vai ter nome da conta, o cliente em si, né, que é todos esses dados aqui, nome, sobrenome e CPF, saldo e limite. Observem que eu não posso criar conta se eu já não tiver o cliente antes. Por isso que é um caso de agregação. Primeiro eu crio o cliente,
a modelagem do problema permite que eu crie o cliente independente da conta e depois vincule esse cliente à conta. Por isso que é uma agregação. E como que ficaria a instanciação, né? As instâncias dos objetos cliente e conta? Primeiro eu instanciaria um objeto cliente e depois o objeto conta passando o objeto cliente como parâmetro, a referência dele como parâmetro. Se eu mandar imprimir minha underline conta ponto titular, ele vai imprimir uma classe, porque titular não é um atributo, mas a referência para uma classe. Ele vai mostrar dessa forma aqui, ó, que é um objeto, né, que está nessa posição de memória. Se eu quisesse mostrar o nome, eu teria que navegar mais profundamente nesses atributos. Teria que ser o nome da classe minha conta, né, ponto titular, porque é nesse atributo que eu tenho referência para a classe, para o objeto cliente, ponto nome, que é um atributo do objeto cliente. Ele mostraria João. Nesse caso aqui nós fizemos uma agregação. Repetindo, por que agregação? Porque primeiro eu pude criar o cliente separado e depois vincular ele a uma conta. Um cliente existe sem conta. E qual que seria o outro caso? O caso de composição, por exemplo. Essa conta ela tem um histórico de movimentação. Na implementação anterior dessa conta, nós criamos um método para poder registrar esses históricos. Aqui a gente vai criar uma classe separada para histórico. E histórico vai estar agregado à conta. Como é uma agregação, eu não consigo criar o histórico primeiro e depois vincular a conta. Diferente do cliente que eu criei primeiro e depois atribuir uma conta para ele. O processo de instanciação da classe histórico, né, a criação do objeto a partir da classe histórico, ela só pode acontecer no exato momento da abertura da conta. Por isso que é uma composição de classes. Como que ficaria essa classe histórico? Eu vou importar uma biblioteca aqui, que é a datetime, para poder registrar data, hora que esse objeto dessa classe foi instanciado. Aqui no meu método init eu não vou passar parâmetro, não vou receber parâmetro nenhum. Eu simplesmente vou ter dois atributos, né, que é a data de abertura, que vai vir lá da função today, do módulo datetime, da biblioteca datetime. Ele vai pegar a hora, data e hora do sistema. E eu também vou ter um atributo, transações, que é uma lista em branco. Nessa lista eu vou populando ela a cada movimentação da conta. E eu vou ter outro método que é o imprime, que é o método que eu vou invocar da classe histórico quando eu quiser mostrar o registro de histórico. Ele primeiro vai mostrar a data de abertura e depois vai fazer uma iteração na lista de transações, mostrando cada histórico, né, cada registro numa linha e depois pulando uma linha. Lembrando que esse end é um modificador de final de linha do print. Se eu suprimir esse end aqui com o /n, ele funciona da mesma forma aqui. Mas se eu quiser, por exemplo, que a cada vez que ele mostre uma transação da conta, ele coloque, sei lá, um hífen ou uma barra, é só eu alterar esse /n aqui pelo caractere que eu quero que ele altere. Nesse caso aqui ele vai mostrar um histórico, né, um registro e pular de linha. Se eu tirar esse end /n, ele vai ter o mesmo efeito, porque esse é o valor default desse modificador, né, dessa função print. Vamos seguindo. E lá na classe conta, como que ficaria a nova implementação da classe conta? A única coisa que eu iria adicionar é um novo atributo, né, histórico, recebendo uma instância da classe histórico. E eu não preciso passar esse histórico como parâmetro, porque é uma agregação. Ele vai ter novo atributo e vai ser uma referência para o objeto instanciado a partir da classe histórico. Como que ficaria o registro desses históricos na classe conta? A classe conta agora tem um atributo histórico. No método deposita, ficaria da seguinte forma: self, ou seja, o histórico da própria conta, ponto transações, já é um atributo da classe agregada histórico, um atributo do tipo lista,
vazia, ponto append, ou seja, ele vai adicionar um novo elemento à lista do atributo transações, né, que é da classe histórico, e está referenciado no atributo histórico da classe conta. Então ele vai adicionar esse registro aqui, informando o depósito de e o valor que foi feito o depósito. Da mesma forma, lá no saque, ele também vai adicionar esse registro, novo item na lista, informando que foi um saque de tal valor. No extrato, da mesma forma, emissão de extrato e o saldo após a emissão do extrato. E na transferência também. Para cada método da classe conta, eu estou acrescentando um novo valor ao atributo transações da classe histórico, que é agregada à classe conta, por meio desse atributo aqui, histórico, que é o atributo da classe conta. E vamos ao teste. Ficaria da seguinte forma: estou instanciando dois clientes aqui, estou abrindo duas contas, a conta 1 é do cliente João Oliveira, a conta 2 é do cliente José Azevedo. Faço um depósito de 100 na conta 1, depois faço um saque de 50, transfiro 200 da conta 1 para a conta 2. Olha só, o tanto que ficou mais fácil de entender. Conta 1 transfere para a conta 2 200. Depois peço o extrato da conta 1. Quando vocês implementarem aí no código de vocês, tem que ter essa saída se tudo foi feito correto. Seguindo, como teve uma sucessão de invocação de métodos da classe conta, eu vou ter registros que foram implementados dentro do atributo histórico da classe conta. Como que eu faço para mostrar esses atributos? O valor desse atributo histórico da classe conta. O atributo transações da classe histórico, né, que está agregado à classe conta. Eu implementei um método que chama imprime, que ele vai lá no meu atributo da classe histórico e vai listar todos um por linha. Então eu faço isso para a conta 1 e para a conta 2 eu tenho que ter essa saída. E para finalizar a aula, como que eu faço para mostrar todos os atributos de um objeto, uma vez que esse objeto já foi instanciado, claro. Aqui eu tenho exemplo de uma instanciação de um objeto cliente e a criação de uma conta associando esse cliente a essa conta. A função que a gente usa é a função vars. Então eu chamo a função vars e passo qual objeto que eu quero que ele mostre. Ele vai mostrar todos os valores, os atributos desse objeto conta, e os atributos que forem referência para outras classes vai aparecer dessa forma aqui, como a gente viu nos slides anteriores. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.